Oi, Oi, tudo bem? tudo. Que bom. Eu só queria inicialmente saber mais ou menos qual é a sua visão sobre esses pontos, né? Porque assim, eu não posso só simplesmente chegar e falar um monte de bosta, né? Que eu acho que muita gente já sobe atacando. Aham, claro. E é isso, eu não sou feminista, né? Mas enfim, nada contra. Eu só Uhum, sou a tudo favor da certo. equidade, né? Enfim, se puder falar um pouquinho sobre. Uhum. Então, o feminismo, na minha visão e na visão dos livros que eu leio, que são de autoras feministas, o feminismo não é só sobre os direitos humanos, os direitos das mulheres e as conquistas de emancipação por leis. O feminismo é revolução sexual, né? É o que o livro Política Sexual da Kate Millett aponta e qualquer outro livro da segunda onda e até mesmo feministas que fizeram parte ali da primeira onda apontam, né? Que um dos maiores erros também, né? Esse da política sexual aponta que o erro das sufragistas foram tentar só direitos hum, de, de conquista, de voto e tudo mais. E o que se deve mesmo conquistar, o feminismo deve conquistar é a revolução sexual, a liberdade sexual, Mas o que seria? liberdade. A revolução sexual seria, tipo, a destruição do conceito de família, a destruição do conceito de maternidade, paternidade, de papéis na sociedade, casamento, facilitação exacerbada do divórcio e várias outras coisas. Dentre elas, a legalização do aborto também, várias outras coisas têm a ver com a revolução sexual. E por que você é contra aborto? Eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. E baseado na ciência que eu estudo, um embrião, um feto, é vida É, e é um ser desculpa humano. te interromper. Qual área da ciência você estuda? Eu sou estudante de farmácia, só que aí eu estou me aprofundando por parte mesmo em embriologia. Eu sou estudante de medicina. Ai, que legal! É muito bacana, embriologia é bacana. Eu gosto. Aham. Eu peguei os livros que, que indicou e todos os livros que tinham a ver com embriologia da faculdade para começar a me aprofundar nesse assunto. Se você quiser, eu posso te mandar em PDF alguns dos meus livros de anatomia, para você dar uma lidinha, se você quiser. Porque eles são bem Sim. específicos. Então é bem bacana estudar por eles. Ah, eu vou querer, eu vou salvar aqui seu nome e vou te pedir Tá? no privado depois. Enfim, eu sou a favor do aborto, né? Mas assim, a minha família toda é de médico e assim, a minha avó, né, que é Uhum. a pessoa assim que eu sou mais próxima e que é médica, ela já abortou algumas vezes. E tipo, quando eu cheguei pra ela, teve uma época que eu, tipo assim, eu fui católica durante 12 anos da minha vida, que eu estudei em colégio de freira. E aí depois eu saí e eu fui pra Umbanda, Candomblé e Fá. E depois eu fui para pro Espiritismo. E aí quando eu fui pro Espiritismo, eu comecei a vir com umas ideias muito malucas, assim, muito mirabolantes. Aí hoje em dia eu sou ateia, né? Eu sou ateísta. E eu estudo ocultismo, ou seja, eu sigo a vertente da bruxaria. Né? Minha família é toda conservadora, por parte de pai, assim. Meu pai é cristão, mas eu não sou, nem a minha mãe, então, assim, acho que eu sou a ovelha negra. Mas, enfim, eu tinha uma visão muito espiritual da questão do aborto, né? Hoje em dia eu não acredito mais em nada disso. E eu achava que depois dos 3 meses era errado abortar. Só que chegou um dia que eu passei por essa experiência, sabe? Eu passei por essa experiência de tipo de quase ter um filho.
E, assim, a minha mãe e meu pai me tiveram muito, muito, muito novos, sabe? E a minha mãe me teve com 19 anos e meu pai tinha 20. A família do meu pai sempre teve dinheiro, a da minha mãe não. Então eu vim morar com os meus avós. Minha mãe hoje em dia não tem condição financeira ainda pra morar com ela, nem meu pai. Então eu moro com os meus avós. E aí eu fico pensando, sabe, em toda a dificuldade que a minha mãe passou. Eu ter vindo morar com os meus avós, que não é uma coisa boa pra mim. E eu fico pensando no que aconteceria se eu colocasse uma criança no mundo, sabe? Porque, assim, não seria responsabilidade minha, porque eu vou no ginecologista, eu tomo anticontraceptivo. Mas é uma coisa que a gente não tem controle sobre, sabe? Eu acho que é muito válido o direito de você escolher se você quer colocar um indivíduo no mundo ou não, sabe? Mas na minha concepção, existe um limite, porque eu acho completamente errado você abortar um bebê de 8 meses, 9 meses. Isso, na minha cabeça, a criança já está completamente formada, sabe? Então, assim, até uns 3 meses eu acho super válido. Até hoje em dia tem casos de já liberarem, né, para casos de estupro, o que eu acho muito válido também, né? Então, assim, eu não sou contra aborto, né? Acho que é uma decisão que cabe à mulher ou indivíduo, a mulher trans ou homem trans decidir. E é isso, essa é a minha visão, mais ou menos. Eu não, não, não acho que seria errado. De verdade, não acho. Ok. E assim, como médica também, como futura médica, estudando bastante sobre isso, eu acho que seria uma coisa muito boa. Até para as pessoas de classes sociais mais baixas, que não têm condições de colocar uma criança no mundo, você vê, assim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Eu vejo muitas crianças andando com a mãe na rua vendendo bala. E, assim, a primeira coisa que eu penso é no seguinte: essa mulher, ela não teve instrução nenhuma, não teve nenhum tipo de educação sexual, não teve nenhum aprendizado sobre contraceptivos. E, assim, além da pessoa ainda poder contrair uma doença, né, uma DST, ela tá cheia de filho ali. E o que acontece com essas crianças? Que elas não vão para uma escola, que elas não têm um sistema de saúde decente. Essas crianças acabam muitas vezes entrando para bandidagem. Então, a maior parte de bandidos que a gente vê são dessas pessoas. Muitas crianças não têm tipo, oportunidade nenhuma na vida por simplesmente não terem privilégios que muitas pessoas têm. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que uma mulher que ela não tem uma estabilidade financeira boa e ela não está preparada para lidar com uma maternidade, porque assim, além disso, a maternidade não é fácil. A maternidade assim, eu tenho estudado bastante sobre isso, porque a minha avó ela trabalhou durante um tempo dela na parte de maternidade e ela falava muito sobre isso para mim. E assim, tem muitas mulheres que desenvolvem depressão pós-parto. Então vamos lá, vamos pegar uma mulher que ela pode ser de periferia, o que for, mas ela vem de uma classe social mais baixa. Ela, ela passa pelas dificuldades dela. Ela engravida, ou ela é estuprada, ou ela não tem conhecimento, ela não tem instrução, e ela engravida, certo? E aí, o que acontece? Ela vai lá e tem um filho. Aí o pai larga. Aí foi gerado por um estupro. Bom, primeiro que a cabeça dessa mulher não vai estar boa. Segundo, como é que a mulher fica? Existe depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode virar uma depressão generalizada depois. Como é que fica uma mulher dessa para cuidar de uma criança? A criança vai crescer com uma mãe sem estabilidade alguma mental. Então, assim, eu acho que tem vários fatores que implicam nessa situação, sabe? E eu entendo o seu ponto de pensar que, é uma vida e tal, até porque a minha avó ela já abortou, mas ela é muito, tipo, meio instável nessa linha, né? E eu já conversei bastante com ela sobre isso. Só que eu penso em mim também, eu penso na minha mãe, eu penso, poxa, eu tenho uma faculdade de medicina que é o meu futuro, sabe? Se eu tiver um filho agora, se eu engravidar, assim,
eu não tô pronta para lidar com uma maternidade. Eu tenho depressão, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho anos de faculdade para completar. E uma criança seria, além de, tipo, eu não tenho como sustentar uma criança, seria uma despesa para os meus avós, sabe? Uma despesa que eles nem sabem se eles poderiam ter, entende? Então eu acho que diversifica muito, muito desses pontos, sabe? Então, essa é a minha visão, mas assim, eu respeito você. Entendi. Eu também te respeito, só que eu não concordo nem um pouquinho com a sua opinião. Eu também não concordo nem, mas assim, eu te respeito. Aham. É, eu resumi tudo que eu penso sobre aborto em só uma frase, só que eu consigo falar mais sobre isso, falar sobre as consequências do aborto e que a solução para a pobreza, para as mulheres pobres saírem da linha da miséria ou da pobreza, não é o aborto. A solução para desespero não é o aborto. A solução para acabar para diminuir os índices de abortos clandestinos não é a legalização, né? Porque, vamos lá, você começou falando sobre religião e eu queria também começar. Uhum. A religião cristã vê desde da concepção como vida. A religião judaica também. O espiritismo também. E, se eu não me engano, até mesmo as linhas candomblé, umbanda, também vê desde a concepção, porque eu conversei com algumas pessoas e elas me afirmaram isso. Mas eu nunca estudei a fundo para saber. Não sei a bruxaria, como que é e tudo mais. Uhum. Então, na visão religiosa, a maioria das religiões, assim, considera na concepção. Na ciência, né? A embriologia fala que o desenvolvimento humano começa desde a fecundação. Sim. Isso está na primeira frase do livro do Moore, né? Embriologia básica, embriologia clínica também tem, embriologia médica também tem, enfim, Você tá em qual whatever. da faculdade de enfermagem? É farmácia, eu tô no É. terminei o quarto termo. Ah, sim. Eu adoro E você? farmácia. Legal. É. Você tá em qual termo? Hum? Você tá em qual termo de medicina? Eu tô no quarto também. Ah, sim. Ah, tamo junto, então. Então, daí é vida, porque é o básico, né, que a gente aprende na escola, que da teoria celular e tudo mais. E também não tem como algo morto ou sem vida ficar vivo do nada, enfim. Aí a gente vai para coisas do começo Mas de tudo. você acha que as relações sexuais elas são só para questões de reprodução? A principal função, sim. Porque assim, eu tô vendo muita gente falando assim, ah, então só não faz filho. Mas assim, eu prezo muito pelo, ai, como é que eu posso dizer? Pelo seu conhecimento próprio, por você querer se relacionar com uma pessoa que você gosta. E assim, não é só, tipo, não fazer filho, sabe? Às vezes a intenção não é essa, às vezes é só você querer se relacionar por prazer, porque eu acho que prazer é uma coisa que é importante pro ser humano, sabe? Tanto é que eu tomo anticoncepcional, eu faço tudo certinho, sabe? Mas nenhum método é 100% eficaz, né? Então, Aham. tem aquele 1% Ra- de chance. Aquele... Rapidinho, vou pedir para o pessoal relatar, reportar o Henrique ESC0, que ele está falando assim, antifeminista boa, grávida com os pés inchados. Ele falou outra coisa aqui bem chata, antifeminista boa é apanhando e grávida porque não pode abortar. E tá falando várias coisas aqui, ó, antifeminista boa é calada e no canto. Então, por favor, reportem ele. Eu não vou bloquear, mas reportem apenas, que reportando talvez ele perca a conta. Enfim. Continuando onde parou, não lembro. acho que foi do sexo para reprodução e Tava anticoncepcionais. falando dos métodos anticonceptivos. Enfim, mas assim, eu acho que não é essa questão de você não vai lá e não faz filho.
Porque, assim, eu tenho essa instrução, você tem essa instrução, essa pessoa tem essa instrução. Mas e quem não tem? Sabe? Mas e quem não tem? Mas quem não tem conhecimento sobre as doenças, quem não tem conhecimento sobre o que pode acontecer e, consequentemente, acaba acontecendo, né? Eu falo mais dessas pessoas que realmente não têm as oportunidades que nós temos, entende? Porque nós somos pessoas privilegiadas, isso é um fato. Você é extremamente privilegiada, eu sou extremamente privilegiada e nós não estamos no lugar de fala das pessoas. Assim, eu posso falar pela minha mãe, que eu vi a experiência toda dela, eu tenho várias amigas dela que eu converso. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? E, assim, quando eu era mais nova, eu tinha que visitar minha avó, que é uma pessoa mais humilde, e eu ia no lugar onde ela morava, eu cansava de ver muitas pessoas ignorantes que não têm conhecimento sobre quase nada na vida, sabe? Sobre quase nada Uhum. na vida. Então é muito triste, porque assim, nós somos uma exceção à nossa população, nós somos uma exceção. E assim, a minha família toda é conservadora, eu não sou. Mas eu entendo muito a visão deles, sabe? Eu entendo muito, eu não concordo com nada. Todo mundo é cristão, eu sou ateísta, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em nada disso. Mas assim, eu vejo eles e eu respeito eles. Então, assim, vendo você eu já tô acostumada. Mas assim, Uhum. tem muitos pontos que assim, que eu não concordo nem um pouquinho, mas assim, como eu falei, respeito você, mas não concordo com nada da sua opinião. E sobre feminismo, eu acho, a gente pode até conversar sobre a única coisa que eu não quero conversar é política. Mas assim, a gente pode conversar Sim. sobre religião. Só que eu queria pontuar o feminismo. Eu não sou feminista, né? Eu não sou feminista porque eu não preciso ser feminista. Na minha cabeça é assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto de me rotular, sabe? Eu não gosto de me rotular para lutar e compactuar com algum tipo de movimento, sabe? Então, assim, eu sou a favor da equidade. Porque eu acho que, assim, a igualdade, além dela ser importante, você dá o igual para, por exemplo, você tem um muro. Nesse muro tem 3 pessoas querendo ver. Uma alta, uma média e uma pequena. Se você der o igual para esses 3, o alto vai ver além, o médio vai ficar na beirada e o pequeno vai continuar sem ver nada. A equidade é você dar para os 3 o suficiente para que os 3 consigam ver através do muro. Então eu acredito nisso, que se trata de equidade e não de privilégios a mais para um determinado grupo, sabe? Eu acho que fica muito desequilibrado dessa forma, entende? Mas assim, eu conheço esses livros que você. Eu conheço esses livros que você falou, eu já dei uma lida em alguns deles, mas eu também não concordo. Que, enfim, não concordo. Tem o Hard Fem, né, que é um tipo de feminismo que ele é mais. Falam que é feminismo, né, mas feminismo não existe, então é Hard Fem. E assim, que é tipo mulheres que são realmente mais contra homens, assim. E eu realmente não concordo dessa forma radical, eu não concordo. Mas é a questão da equidade que eu prezo, assim, eu realmente penso que vale muito a pena. E, por exemplo, para chegar ao ponto de você pegar e colocar numa lei feminicídio, tipo, não deveria existir isso, sabe? Tipo, não deveria acontecer essas coisas de feminicídio, deveria ser tudo englobado em um só, sabe? Entende? Não deveria acontecer feminicídio. E fora que assim, eu já passei por abuso, eu liguei pra delegacia e só me ignoraram, sabe? Só me ignoraram enquanto eu tava quase sendo chutada. Então, assim, é muito triste e muito complicado entender que essa é a realidade de que muitas pessoas passam e eu acho que, felizmente, você com certeza não deve ter passado por alguma situação dessa. Mas, assim, eu te garanto que se eu não tivesse passado, eu estaria seguindo tudo que a minha família fala. Até o dia que eu meio que vi que as coisas acontecem e tem coisas que a gente precisa tomar nosso posicionamento. Só pra saber, quantos anos você tem? Tem 19. Ah, sim, eu também. Enfim, Quando eu puder falar, só avisar. pode falar.
Ok, vamos voltar ao assunto do começo, depois eu passo por todo esse Sim, resto. sim, 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 sim. E eu só falei um pouquinho e já falei um monte de assunto. Mas vamos lá. Eu tinha parado na questão religiosa, depois eu falei de início da vida. Eu ia falar sobre as consequências do aborto em países legalizados. Em países legalizados, a reincidência do aborto aumenta. O aborto por escolha de gênero, né, sexo, no caso, aborto por escolha de sexo, aborto por escolha de se vai ter alguma anomalia, alguma doença, alguma deformidade ou não, aumenta. Tanto que numa ilha já não existe pessoas com síndrome de Down por conta que todas as pessoas são abortadas ou tiradas da sociedade. Eu esqueci, acho que é a Islândia. Mas também tem casos de aborto lá no Reino Unido, por síndrome de Down, por lábio leporino, e teve um caso na Austrália que um casal quis abortar por conta que o filho não teria o dedo mindinho. Juro por Deus. Quer dizer, me perdoe, não pode jurar por Deus. Juro Não, por pode mim. jurar por Deus, Enfim, essa é a sua fé, a sua crença, não. então. Não, minha fé não deixa eu jurar por Deus. Eu falei isso errado. É Ah, tá. costume de fala. Eu tô melhorando nisso. Mas enfim. Você É, consegue me os artigos e as fontes? Ou você consegue falar? Porque eu gosto de trabalhar com. Mas tudo bem, pode me mandar depois. Você vai me adicionar, eu vou te é mandar os melhor. PDF. Tranquilo. É melhor. Mas enfim, outras consequências. Perfuração uterina tem relação com câncer de mama, hemorragia. Essas são as físicas. Tem as psicológicas, aumento de depressão, aumento de suicídio, né? Tem um estudo da Finlândia que mostra que mulheres que decidiram continuar a gravidez são 6 vezes menos propensas ao suicídio do que mulheres que decidiram abortar. Também temos ansiedade, abuso de álcool, abuso de drogas Eu vou e várias sentar, outras coisas. porque estão falando, ai, você não gosta de discutir porque você tá deitada. Eu vou sentar. Não é nada. Acabaram de me perguntar, agora você é médica, minha filha? Não, eu só estudo, não precisa ser médica para estudar, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou a médica aqui. Enfim. Vamos lá. Mas eu, como farmacêutica, eu também tenho esse lugar de fala, vamos dizer assim. Sim, ó. O que mais? Enfim, o Chile era legalizado, ele criminalizou até mesmo para estupro em um tempo, e eles constataram que para diminuir o aborto, para diminuir, para melhorar a condição da sociedade, não é com os abortos, mas sim com educação financeira e tudo mais. Uhum. Então, temos vários exemplos de que o aborto não é a melhor solução, e não é uma escolha boa. Eu sei que a maternidade é difícil, eu sei que nem todos os métodos contraceptivos são 100%, mas qualquer pessoa, a não ser se for criança, sabe que o sexo, a consequência do sexo é uma reprodução, é filho. Depois que passa pelo menos, tipo, dos 12 anos, e eu tô chutando até alto, sabe que sexo, a consequência do sexo é um filho, né? Tanto que não é à Uhum. toa que muita gente tem medo, né, de fazer sexo. Sim. Então, a melhor opção, assim, para não haver um filho, é não fazer o sexo. Claro que eu sei que muita gente gosta do prazer que o sexo dá, né? Que o prazer também está ligado à reprodução. Não sei se você já estudou, procurou uns artigos, mas existem Então, artigos correlacionando o prazer e a liberação de você já deve ter hormônios com a reprodução. o Grace. O Grace. Aham. Foi no meu primeiro semestre. Então, aqui fala sobre a embriologia, né, na anatomia. E assim, olha, até certo momento não é questão de vida.
sabe? Não é uma criança, não é. Realmente, não é criança, são fases de desenvolvimento. Sim, exatamente. Mas assim, o que eu queria te falar é que a gente não pode se basear em casos isolados, sabe? Em casos isolados. Porque, assim, isso é uma generalização, né? Você fala, o aborto é errado porque, por exemplo, em tal país aconteceu um caso da criança, dos pais quererem abortar a criança porque a criança não tinha o dedo. Mas, assim, vamos lembrar que tem uma questão. Primeiro, a gente tem a questão cultural, né, da região. Segundo, que a gente está falando mais aqui do Brasil, né, que aqui não é legalizado. Por isso que a gente tem que falar contra e a favor, né, porque nos lugares que são legalizados não tem essa de você ir contra a favor, é legalizado e ponto. Mas, Não, assim, tem muitas pessoas que lutam para criminalizar, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem e é essa triste. discussão. E é triste a forma que eles lidam lá, porque, assim, a minha tia, ela foi abortar e tava um monte de crente na porta da clínica falando, você está matando uma criança. Sendo que, tipo, a Mas é situação verdade. da tia era o seguinte, a criança ia nascer com anomalia. A gente tem que levar em consideração os custos, a saúde mental da pessoa. Lógico que a criança importa, mas isso é uma escolha que a pessoa, o indivíduo, tem que fazer. Se eu tivesse um filho agora, eu não teria estabilidade nenhuma emocional, estabilidade nenhuma financeira. Eu não tenho como assumir uma criança passando por uma situação dessas. Se eu for para uma clínica clandestina aqui no Brasil, eu vou morrer provavelmente. Tem muitos casos que a mulher morre. Assim, isso que eu tô falando não é uma estatística definida, porque justamente por ser uma clínica clandestina, não tem nenhuma estatística feita, porque é uma clínica clandestina. Mas eu já tive amiga que morreu fazendo aborto. Então, assim, se for para as pessoas pegarem um cabide e tentarem abortar, porque as pessoas que não têm condição financeira fazem o que tiver para fazer, né? Eu acho que é muito. Você tem que pensar na saúde, né? Principalmente. Eu acho que essa é a base. Assim, como estudante de medicina, futura médica, eu me preocupo com a pessoa que está fazendo o procedimento. Se ela está indo numa clínica clandestina, as condições da clínica, a forma que a pessoa vai ser tratada, se isso fosse fatal para ela, isso não é correto. Porque você não vai estar só abortando uma criança. Você está botando a sua vida em risco, entende? Então, assim, não, às vezes não é irresponsabilidade da pessoa, entende? Porque, assim, o sexo, ele não é feito só para reprodução. Uma das principais, um dos principais pontos é esse. Mas pessoas transam, pessoas ficam, pessoas têm atração carnal. Isso é uma coisa que vai acontecer independentemente de eu ser contra ou a favor do aborto. As pessoas. Não é questão de responsabilidade. Eu tomo um anticoncepcional e eu quase fiquei grávida. Entende? Eu vou no ginecologista, eu tenho acesso, eu tenho plano de saúde. Entende? Então, assim, eu acho que é muita doideira a gente pensar que, ah, sei lá, você falou, tem muitas pessoas que abortam pela criança, acho que você falou Islândia, não sei, Islândia ou uma ilha, não sei, que eles abortam por conta, não, que muitas crianças e pessoas, muitos indivíduos que tinham síndrome de Down estavam quase meio que extintos, assim, né, assim eu posso dizer, por conta de, Não existe mais pessoas com síndrome de Down, acho que na Islândia. sim, E na Inglaterra, os índices de aborto de pessoas de síndrome de Down é alta. se você tivesse um filho e ele tivesse uma anomalia, se você ficasse grávida agora, você assumiria? Claro, é uma pessoa, é um ser humano. Ele é um ser humano a partir de um certo momento. Não necessariamente. Opa, boa questão. O que caracteriza o ser humano? Vamos aqui. Calma aí um segundo. Acho que não tem como virar a câmera, né? Ai, tem. Sim. Vamos lá. Esse aqui é todo o processo do embrião, né? Que é Sim. embriologia. Uhum. Você quer um ser humano pra você? Sim. Ele seria o quê?
Aqui é um embrião ainda. Tá, mas só existe um tipo de embrião ou existe vários tipos de embrião? Então, eu tô te mostrando todos. Não. Eu O tô te mostrando. embrião humano é diferente de um Hum. embrião de um gato e é diferente de um embrião de um Então, verme. mas esse aqui é Vermes um livro também de têm embrião anatomia e não são humana. a mesma coisa. Exato. Então, se é um embrião, é humano. Se esse embrião tá aí, é porque é um embrião humano. Se você Aí pegar a aqui célula dele e colocar no microscópio e tem ler semanas. os cromossomos, você vai ver que é uma cromatina, né? Uma cromate. Não. É, enfim, vai ser o do ser humano. Olha, daí aqui começa o processo do crescimento, né? Do bebê. Sim. Acho É a legal coisa essa mais linda, parte. né? É muito fofo. Eu pensei em fazer esse obstetra ou ginecologia, mas a minha área vai ser outra. Mas eu tô Uhum. pensando ainda. Mas, cara, assim, eu vou voltar a deitar porque eu não consigo ficar sentada, não. Foi mal, gente, que acha que eu debater deitada é um problema. Eu tenho dor na coluna. Não, Ai, amigo. eu acho que, O tipo, importante é isso. A gente é tá um. conversando Cara, a de gente boa. tá conversando, entende? São só pontuamentos de opiniões diferentes e eu não tô aqui pra atacar ninguém. Mas, bom, voltando ao assunto. Bom, na minha concepção, eu acho válido até os 3 meses o aborto, sim. Depois disso, eu já não concordo tanto. Mas eu acho que isso é uma escolha do indivíduo. Porque, por exemplo, foi o que eu falei, uma pessoa que não tem condição financeira boa, que não tem instrução, você vai chegar para ela e falar, não dava? Sabe? Não, não é assim. Tipo, a pessoa às vezes não tem nem noção da responsabilidade que ela tem, sabe? Claro, Você vai colocar uma criança no mundo, aí a criança vem doente. Se a pessoa tem condições de cuidar dessa criança, não tem, a criança vai morrer de qualquer jeito. Teve um caso de uma mulher que o filho dela, ele nasceu acéfalo. E aí ela queria abortar. E porque ela sabia que, tipo, que a criança ia nascer acéfalo, ela queria abortar. E aí não permitiram que ela abortasse. E aí quando o bebê nasceu, ela ela sabia que quando ele já iria morrer em algum momento, porque ele era acéfalo. Então ele iria morrer. Só que se ele morresse, os órgãos dele iriam parar de funcionar. Então o que ela fez? Ela matou o bebê, tipo, acho que sufocado, porque não matou, mas tipo assim, sei lá, acho que talvez ela tenha feito alguma coisa. E aí ela doou os órgãos do bebê, porque se ele morresse, os órgãos, tipo, parariam. Então, assim, geralmente eles esperam a parada total, porque geralmente os acéfalos têm ainda o sistema nervoso. Aí eles é, esperam dar uma coisa pra doar. enfim. E, assim, eu acho que, tipo, né, a mulher matou o bebê, mas ele já morreria de qualquer jeito, sabe? É a coisa mais linda isso de deixar nascer pra fazer a doação. Eu acho lindo. Assim, eu não acho que ela deveria ter matado o bebê, né? Mas eu acho que a atitude dela foi legal de ter doado os órgãos, porque a criança já iria morrer de qualquer jeito. Eu não acho que foi matar o bebê, acho que foi. Enfim, só você sabe da história, mas eu sei como acontece para doação de órgãos. Eu também, sei, né? É, É, mas enfim. é. Tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre aborto, mais informações da sua Ah, eu não sei se você já viu como que é o embrião feto já, né? O já? embrião é até 9 semanas, com 3 semanas, com Eu vi no 3 meses. laboratório, foi bem bacana. É, é formadinho já, né? É bem parecido com o ser humano. Quer É, dizer, com o ser humano formado, assim, fora da barriga. Então, ele já tem as perninhas, os bracinhos, já tem unha, impressão digital, já tem coração batendo, já tem sistema nervoso, já tem impulsos nervosos, né? Flexos nervosos que conduzem ao sentimento de dor e tudo mais. Então, é coisado assim.
Opa, ainda tá. Arthur, você tá falando comigo? Oi? Você acha que eu vou fazer aborto clandestino? Óbvio que não. Vou abrir uma clínica de aborto clandestino agora, é isso. É bem parecido com um ser humano. Lembrando que, exato, nenhum dos anticontraceptíveis são. Não, contraceptíveis são 100%. Né? Eu tomo anticoncepcional, mas eu falei, eu quase fiquei grávida. Só que, enfim, eu acho que tudo deve ser levado em consideração. Estabilidade, né, mental, estabilidade financeira, porque eu não vou ter como colocar o meu filho num colégio bom, eu não vou ter como sustentar o meu filho, eu não vou ser uma boa mãe justamente por não ter estabilidade emocional para isso, independentemente de ter um ser na minha barriga. Na minha cabeça, 3 meses ainda é um embrião, não é um ser humano formado completamente. Ele não sobrevive daquela forma fora da minha barriga. Não sobrevive. Não é questão de matar. Ele ainda não está formado completamente. Ele pode ter feições humanas, mas ele ainda não é um ser humano. Então, mas as células dele são de ser humano. Única forma de caracterizar ele cientificamente é como Homo sapiens sapiens. Então, claro que ele é um ser humano. Não, não. Quando ele apresenta todas as feições humanas e o desenvolvimento dele completo para que a mulher possa expelir o bebê. Então, quem nasce sem um braço não é um ser humano porque ainda não tem Não, um braço. não, mas aí não é uma questão, não é uma questão de, não, ele obviamente é um ser humano, mas ele nasceu com uma deficiência. Ele vai ser um ser humano com uma deficiência. Mas dentro da barriga não é ser humano só porque está dentro da barriga? Não, a questão não é essa. Eu tô falando que a partir do momento que ele não consegue sobreviver fora da sua barriga é porque ele não está desenvolvido o suficiente para ser expelido. Então, eu acho que Ah, então. até os 3 meses, o bebê, ele não teve o desenvolvimento completo. A partir dos 3 meses, tanto é que até os 3 meses, as gravidezes, às vezes, acabam sendo até de risco. São gravidezes até de risco, porque já tem o perigo da mulher perder o bebê. Tem muitos casos. Então, então tipo, capaz de logo você pensar ser mais fácil legalizar até as 20 semanas, 19 semanas no máximo, que foi o feto mais novo que nasceu e sobreviveu, porque antes disso precisa da mãe. Eu acho que até os 3 meses é tranquilo. Eu acho que até os 3 meses é bem tranquilo. Mas assim, enfim, eu assim, Então, tá. eu acho que até os 3 meses é tranquilo, porque eu penso o seguinte, ele conseguiria sobreviver fora da minha barriga? Da forma que ele tá? Não. Pode acontecer de eu acabar tendo a criança antes e ele nascer prematuro e morrer? Pode. Uma criança prematura, quando ela nasce, de 6 meses, 7 meses, é um sufoco para ela sobreviver. Ela fica basicamente em máquinas. É complicadíssimo. Se uma criança de 6 meses ela já é extremamente prematura, imagina uma de 3. Ela não sobrevive fora da sua barriga. Então, na minha cabeça, ela não está desenvolvida completamente para ser chamada de um indivíduo completo e desenvolvido para estar, para nascer. Entende? Então, na minha concepção, até os 3 meses é tranquilo fazer um aborto. A questão da parte clandestina foi o que eu te falei. Não ter estrutura correta, não ter os aparelhos corretos, os métodos corretos. Isso coloca a vida de todos em risco. Principalmente da pessoa que está ali indo cometer o aborto. Então, assim, é isso. Eu não gosto de envolver religião nisso. Eu Porque também não. que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma escolha que a pessoa tem que fazer, entende? Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar e vai falar, tipo assim, você é contra aborto. Então, eu vou te atacar até e te convencer a ser a favor do aborto. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou ateia e eu não fico tentando converter crente a ser ateu. Porque eu acho que isso é uma visão de cada um. Se você não abortaria, não aborte. Engravida e assuma, entende? Agora sim, eu abortaria. E eu acho que as pessoas tinham que ter a liberdade de escolha. De se um dia engravidassem, quererem abortar. Se você é contra, não aborte. Mas quem quer engravidar e não lidar com as consequências, acho super válido. Mas assim, como eu falei,
Até os 3 meses é tranquilo. Descobriu a gravidez, aborte. Entende? Não esperar até 5 meses, mas acho que até 5 meses nem liberariam. Porque o feto ele já vai estar num desenvolvimento bem maior. Bem maior. Entende? Bem mais Ok, posso? ano completo e desenvolvido do que um fetinho de 3 meses. Enfim, vamos lá. O que a mãe dá para o feto para ele sobreviver é ambiente e nutrientes. Se ele tivesse isso fora, ele sobreviveria. Tem um estudo que foi feito com a fertilização in vitro e teve que parar no 14º dia, que eles colocaram esse embrião, zigoto e embrião, em ambiente com nutrientes favoráveis para seu desenvolvimento e ele se desenvolveu. Só que teve que parar, né, por questões éticas de não bater o coração e tudo mais, o que para mim não faz sentido, já é antiético desde a fertilização in vitro. Mas vamos lá. Então, o que a mãe dá é só ambiente e Contra a nutriente. Se uma inseminação, pessoa. Oi? é contra a inseminação artificial ou não? Não, inseminação artificial não, que é o método Ai, de inseminar o espermatozoide na mulher, não, mas eu sou contra a inseminação de embriões in vitro. uhum. Enfim, continuando. Então, o que a mãe dá é só ambiente e nutriente. Se uma pessoa nasce e não tem nutriente e ambiente adequado, ela morre também. Não é questão de nasceu, enfim. Se não é ser humano, é o quê? É um feto, mas feto tem de várias espécies. Se não é um embrião, beleza, mas tem embrião de várias espécies. Então não tem como caracterizar só por um estágio de desenvolvimento. Estágio de desenvolvimento não é o que caracteriza espécie. Aí, vamos lá que você falou sobre os abortos clandestinos. Mas só te interrompendo rapidamente. Ok, tem um embrião de um ser humano dentro de mim. Ok, é caracterizado como um ser humano. Mas a partir do momento que ele não consegue sobreviver e não está desenvolvido o suficiente para isso, para eu parir ele deixa de qualquer coisa. Ele não vai ter Você nutriente, direito. nada, entende? Não vai ter nada. É que nem você Entendi, entendi. pílulas abortivas existem, entende? É, entendi. É a questão, né? Tipo, o que tem mais valor do que o outro. Na nossa história, a gente teve vários casos e não vai me conver falar isso agora, porque senão a gente vai falar de coisas ou de outras coisas. E é capaz de eu me alterar aqui, enfim. Ok. Falando sobre é, abortos clandestinos. No Brasil, tem dois, é, duas estatísticas, né, de estimação mais conhecidas, que é a PNA, que foi feita a mais atual foi em 2016 pela Débora Diniz, a mais conhecida, a militante pró-aborto, pró-escolha, como quiser falar, e do Instituto Ruth Matter, o maior instituto sobre aborto do mundo. Esse Instituto Multimater estima até 1.200.000 abortos. A PNA, cerca de 500 mil. Então, eu peguei a média, 800 mil abortos ao ano, vamos dizer assim. Isso, vamos dizer, todo ano. Em 2015, eu peguei os dados do DataSUS. Em Uhum. 2015, tem o aborto permitido aqui no Brasil, né, em 3 casos. Caso de risco de vida da mãe, estupro e a cefalia, whatever. E em 2015 houve 1.707 abortos legais e 3 mortes provindas. Isso dá 0,17%. E em 2015 constataram 53 mortes por aborto clandestino no DataSUS, né? A pessoa vai lá, faz a necrópsia, né, a autópsia, e constata que foi a morte por aborto clandestino. E isso dá um tanto de 0,06%. Então, o SUS, assim como a maioria dos procedimentos, o SUS não está pronto e provavelmente não estará daqui a 10 anos
pronto para legalizar o aborto, uma vez que haveriam cerca de 800 mil abortos ao ano, né? Então, mais pessoas morrem no aborto legal no Brasil com o SUS do que no aborto ilegal. Não que, ai, que legal, estão morrendo, continua ilegal. Não, a gente deve ter maneiras de diminuir essa taxa, com educação, com melhoria de economia, para que as mulheres pobres não fiquem desesperadas, educação para que as mulheres que não têm tanto estudo, não têm uma independência financeira, não fiquem desesperadas e tudo mais. O que mais? É isso daí, a maioria das coisas. Claro que a gente não vai, é uma coisa que falou, né? Que a gente fala, que a gente chegaria na pessoa e fala, não aborte, você abortou, você é isso. Não, o processo da turma pró-vida não é fazer isso. Existem pessoas que fazem? Existe. Assim como tem pessoas que pró-aborto que são totalmente sem ética. Mas, enfim, Eu o acredito movimento... em biologia a partir dos 3 meses, para te dizer especificamente como que é o desenvolvimento nesse período. Né? Mas pode falar, que eu tô te ouvindo. Depois eu ligo meu computador e pego o livro também, que o meu livro só tá na biblioteca virtual. Enfim. Ai, me perdi agora. Onde que eu tava? Acho que me perdi. Você estava falando. Ah, lembrei. A ONG, por exemplo, Brasil for Life, existe várias outras, elas não chegam nas mulheres culpando elas. Elas acolhem, né? Com acesso a psicólogos, com acesso a financeiro, apoio financeiro. Eles ajudam mulheres não, eles aconselham mulheres não abortar, mulheres que estão desesperadas e acabam chegando até eles, ao ouvido deles. Eles ajudam e eles têm todo um processo de apoio financeiro. Então, não, quando a gente fala que é pró-vida, a gente não vai chegar na mulher e condenar ela. Isso é totalmente errado, né? A gente faz de tudo para que ela não faça e se fazer, a gente vai apoiar. Apoiar não o ato, né? Mas apoiar psicologicamente, porque muitas, depois do aborto, se sentem culpadas. Não é à toa que o índice de depressão, suicídio que os países legalizados apresentaram são altos, né? Sim. Acho que eu achei. Calma aí. Eu não estava esperando em usar o livro, então estou ligando o computador agora. Aberta por uma camada regular de cintas Cara, então, terceiro mês, tipo, tá zero desenvolvido. Ó, velocidades coriais. As velocidades primárias acima mencionadas desenvolvem-se de sólidos cordões de trofoblasto que penetram na parede uterina, constituídos de uma massa interna de citrofoplasto coberta por uma camada irregular de sinciotrafoblasto. As velocidades primárias transformam-se em velocidades secundárias ou velocidades coriais, verdadeiras pela invasão na sua parte central de mesoderma acompanhado de brotos dos vasos umbilicais, que invadiram o mesoderma extraembrionário através do películo do corpo. É que à medida dos coriais continuam a crescer, Você tá no 3 meses ou 3 semanas? 3 meses. Ah, tá. Compõe estabelecendo esboço estrutural para a troca de substâncias entre o feto e a circulação materna. Ele ainda está criando isso. Até por volta do final do segundo mês, as velocidades brotam de toda a superfície externa do córeo e têm tamanho mais ou menos uniforme. Após esse período, as velocidades mais próximas ao pedículo do corpo do embrião crescem mais exuberadamente que as demais e formam a parte fetal da placenta. Esta denomina-se córeo frondoso.
e a parte do endométrio na qual se implanta é conhecida como decídua basal. As velocidades restantes córeo-não-placentário atrofiam-se gradualmente e no final do quarto mês, não é nem 3, é 4, delas restam apenas vestígios. A superfície lisa resultante dessa parte do córeo recebe o nome de córeo liso. Aí começam os tecidos maternos, quando os blastocistos estabelecem contato com o útero, o endométrio sofre modificações necessárias e se prepara para a sua chegada. Essas modificações são também denominadas pré-menstruais, porque o tecido é eliminado caso o óvulo fecundado não se implante. São aí que às vezes acabam um aborto sem querer, né? Até o terceiro mês Mas é muito perigoso. você tá falando de blastocisto. Blastocisto é nem Mas terceira semana. não, aqui já é quarto mês. Aqui já é quarto mês. Quarto mês já. Onde que tá o mês aí? Aqui, ó, calma. Essa parte. Pós, pedículo, cresce em parte fetal, viscosa. Quarto mês. Quarto mês. As vilosidades do placentário. Quarto mês. É estranho falar blastocisto, porque blastocisto é Não, deixa. um. Aí tá aqui. Eu Após tô a abrindo meu livro de embriologia aqui. a espessura e a vascularização do endométrio aumentam enormemente, suas glândulas são alugadas com orifícios superficiais, afunilados e suas porções mais profundas dilatam-se em espaços tortuosos e irregulares, denominadas células deciduais. O endométrio compõe-se de segundos. Aqui, o endométrio. Olha que bonitinho. Bonitinho. Aí aqui é explicando como é que fica. Que é o espaço Uhum. que ocupa. Aí ele ficaria mais ou menos assim, né? Porque no terceiro mês ele tá mais ou menos assim, ó. Então pra mim isso aqui não é uma criança. Pra mim Isso. isso aqui não é uma criança. Criança não é esse estágio de desenvolvimento, é bem depois. Exatamente. Por isso que eu acho que não tem problema abortar. Quando tá assim, olha, aí sim que é uma situação complicadinha, né? Complicadinha não, aí sim que eu já não acho certo. Assim, ó, quando ele já tá desenvolvidão. Isso daí tá já no Sexto sexto mês. mês. Sexto mês, quinto, sexto mês. Ó, eu acertei! Ó, quinto, sexto mês. Aí aqui começa o desenvolvimento da Kiro. Então, antes do Eu sexto adoro o mês, livro não é de ser humano. anatomia. Aí aqui explica o período da menstruação, a estatura, aumento da estatura, peso, grama, porcentagem. Cara, sério, vou ter que decorar essa porra toda. Eu tô toda ferrada. Você já teve a matéria de embriologia? Hã? Você já teve matéria de embriologia? Já. Ai, Já. sim. Ai, eu gosto mais de bioquímica. Ai, eu não gosto. Eu adoro Eu bioquímica. tive também. Eu tô pensando em fazer cardio, justamente por bioquímica, mas eu tô em dúvida entre anestesia, cirurgia plástica, obstetra e ginecologia. Eu tenho um amigo que ele tá interno já. Ele fez medicina na Bolívia, só que ele tá no Brasil. Sim. E ele vai partir pra plástica. Plástica é maneiro? Eu tô na dúvida. Eu penso primeiro em anestesia, depois eu penso em dermato e depois cirurgia plástica. E depois gineco e parte obstétrica. Eu vou ter que ver babies e mulheres grávidas. É, é, o que eu ia falar? Eu queria fazer medicina desde o meu nono ano até o meu começo do terceiro ensino médio. Só que aí eu desisti. Tu Aí eu desistiu por queria quê? partir. Eu achei que eu não ia aguentar, muito difícil e tal. Só que no fim, farmácia também é difícil. É bem difícil. Difícil por difícil. Enfermagem, farmaco, medicina, é bem difícil. É. A diferença seria só o preço, que seria tipo R$ 10.000 de diferença. Mas você faz a particular? Eu faço particular. Eu também. Mas, pô, foi difícil pra caraca. Eu imagino.
Mas É até mesmo passar no vestibular de particular é eu difícil. vou começar uma segunda faculdade agora. Eu vou começar Relações Internacionais e eu vou ver se eu mudo meu curso para um público, porque, né, que eu acho que eu consigo. Uhum. É, fica mais fácil, né, fazer o começo e depois partir para a pública, né? Já vi É, muita gente que entrar fala. compartilhar é mais tranquilo. Uhum. Meu computador é lerdo, não. Para você, a embriologia fala que é vida ou não desde a fecundação? Cara, então, no livro de anatomia não fala, tipo, início da vida. Porque a vida começa quando o bebê ele é expelido do corpo da mulher. Quando ele tem o primeiro contato dele com o oxigênio. Ali começa a vida dele. Enquanto ele estiver na barriga, ele não está pronto nem desenvolvido o suficiente para isso. O que você acha sobre pessoas que são contra o aborto por ser uma vida e são a favor do aborto em casos de crueldade, coisas assim? Eu acho uma hipocrisia. Porque de qualquer forma você vai estar apoiando o aborto de certa forma, Em caso de independentemente da situação que for. crueldade seria o quê? Pediram para te perguntar se você é a favor da pena de morte para bandido. Não. Eu sou a favor do porte e posse de armas, mas não da pena de morte. Vamos lá. Fale. Embriologia básica do MOR com TVN Persuade, mas é mais conhecido MOR. Vou pegar da nona semana em diante, porque Tá. é da fase fetal. Nona semana. As pálpebras já estão se fechando ou já se fecharam. A cabeça é arredondada, ainda não é possível identificar genitália externa como masculino ou feminino. Décima semana. O intestino está no abdômen, desenvolvimento inicial das unhas das mãos. 12 semanas. O Qual é, sexo é qual é a fonte? distinguível. Qual o quê? Qual é a fonte? É a embriologia básica. É um dos livros que indicam em faculdades. Ah, tá, ok. O sexo é distinguível, exatamente. O sexo é distinguível, exatamente. Pescoço bem definido. Aí, enfim, 14 semanas adiante você já é a favor. Quer dizer, é contra. Mas pegar aqui. Gente, peraí, como isso? Vocês, tipo, são burros? Pelo amor de Deus. O feto não tá morto dentro do corpo da pessoa, ele está em desenvolvimento. Pelo amor de Deus. A gente se desenvolve até a morte, gente. Pelo amor de Deus. 100% das Ah, pessoas isso falou. aqui, os principais eventos. Da nona à 12ª semana. No início da nona semana, a cabeça constitui metade do CRL do feto. Em seguida, há uma rápida aceleração do crescimento do comprimento do corpo, de modo que, ao final de 12 semanas, o CRL corresponde a quase o dobro. Com 9 semanas, a face é larga, os olhos estão bem separados, as orelhas têm implantação baixa e as pálpebras estão fusionadas. No início da nona semana, as pernas são curtas e as coxas são relativamente pequenas. Ao final de 12 semanas, os membros superiores já quase alcançaram seus comprimentos relativos finais, mas os membros inferiores ainda estão ligeiramente mais curtos do que o seu comprimento relativo final. Dá até para ver por aqui que as perninhas são um pouco menores que deveriam ser. É um feto de 12 semanas, seria esse daqui. Até o final da 12ª semana, a genitália externa masculina e feminina ainda não está totalmente desenvolvida. As alças intestinais são claramente visíveis na extremidade proximal do cordão umbilical até a metade da 10ª semana. Na 11ª semana, o intestino já retornou ao abdômen. A formação de urina começa entre a nona e a 12ª semana, e a urina já é lançada pela uretra no líquido amniótico. O feto reabsorve um pouco desse líquido após degluti-lo. Os produtos de excreção fetal são transferidos para a circulação materna, passando através da membrana placentária. E travou. Tem aqui uma fotinho de um feto.
São bonitinhos, parecem uns ETzinhos. Engraçado que todo mundo que é a favor do aborto nasceu, né? Ó, parece um ET. Deixa eu ver aqui quanto que tem. Aí, ó. Coisa do negócio, fica carregando, não faz Ai, nada. que medo disso dentro de mim. Que medo. Coisa mais linda, mais fofa. Aqui, ó. De Quando 11 semanas ele tá quando assim. tiver uns 30 anos, aí sim, mas agora não. 11 semanas, né? Isso daí é antes dos 3 meses. Ele já tem a E cabecinha, quantos centímetros narizinho. tem? Ah, aqui não tem, mas acho que aqui pra cima deve ter. Pera. Se manca, garoto. Você tá falando comigo? Se alguém estiver me xingando aí, pode xingar mais, que eu gosto. Adoro que me xinguem. Nessa tabela pula mais. Aqui, comprimento do pé. Aqui é cabeça nádega. Eles, não sei por que eles medem da cabeça até a nádega. Mas aqui entre a décima e a 12ª é entre 61 e 87 centímetros da cabeça até a nádega. Ah, sim, entendo. Quer Oi, dizer, eu não sou comunista. Eu não sou comunista. Tanto é que, tipo, eu uso coisas de marca, poxa. Eu não sou comunista. Mas eu também não sou capitalista. Eu não tenho uma visão política formada. Porque eu não gosto de políticos em geral. Nenhum. Infelizmente. ai, gente, e lá vai meu computador travar. Alguém me dá um computador aí, gente? Sério. Ai, tem que ter paciência. Tem vezes que eu deixo de estudar no computador por conta disso. Hein, Ana? A sua unha é de Oi? gel? Sua unha é de Sim, gel? caiu essas duas. É fibra de vidro, na Ai, verdade. não muda Ver de. se eu tenho. Como fala? Reparação. Eu adoro que o povo tenta, tipo, me definir como comunista só pela minha cara. Mas eu não sou comunista, pelo amor de Deus. Não muda de assunto. Então você é da turma do Nem Nem? Como assim? Gente, Deixa, eu só vou ficar mais um pouquinho, porque daqui vou a pouco pegar eu aqui das quarta até a 8ª semana, porque tenho uns exercícios pra da fazer. nona até a coisa já foi. Uma de farmaco, uma de bioquímica e outra de negócio técnico. Que a gente teve que fazer umas fichas, que eu tive que atender uns moradores de rua. E aí eu tive que fazer umas planilhas, e aí eu vou ter que passar por formulário, daí vou fazer isso agora, daqui a pouco. Ah, que legal. Eu gostei da Carol, mesmo que a opinião dela seja diferente da minha. Cara, eu sou educada, eu sou tranquilona. Não brigo com ninguém. Só com crente fanático. Mas fora isso, tá bem. E os que tentam me converter. Porque assim, eu não tenho nada contra pessoas que são cristãs, até porque meu pai é e ele é um exemplo pra mim. Mas, assim, essas pessoas que sabem que eu sou ateia e ficam tentando me converter e pregar em cima de mim é uma coisa muito chata, eu acho muito intolerante. Daí eu não tenho muita paciência, não. Mas fora isso, eu sou bem de boa. Tipo, Aqui. Vamos para os eventos da quarta até a 12ª, não, uhum. da quarta até a nona semana. Quarta semana. Mudanças importantes na forma do corpo ocorrem durante a quarta semana. No início, o embrião é quase reto, né? Ele Sim. começa numa bolinha, fica reto, depois, enfim. Na quarta semana, elevações de superfície visíveis são produzidas pelos somitos e o tubo neural está aberto nos neurópodos cranial e caudal. Com 24 dias, os arcos da faringe tornam-se visíveis. Nesse momento, o embrião encontra-se ligeiramente curvado por causa dos dobramentos cefálico e caudal
O coração primitivo produz uma grande proeminência ventral e bombeia sangue. Com Você 24 consegue dias, pular então... para os 3 meses? Oi? A gente vê especificamente os 3 meses. Ah, acabei de falar. Falei Ah, da tá. nona semana até os 3 meses. Ah, tá. Agora Desculpa, eu tive TDAH. Eu tava viajando. Mas Aham. fala aí. Enfim. Basicamente, na quarta semana ele era reto e nessa quarta semana começa a se formar a proeminência da cabeça e da bundinha, vamos dizer assim. Blá, blá, blá. Com 26 dias, o estépulo anterior produz uma ereção saliente na cabeça, uma longa curva, eminência caudal está presente. Aos 28 dias, os brotos dos membros superiores aparecem. Ou seja, 28 dias, isso tem quantas semanas? Entre 4 e 5 semanas já começa a surgir os bracinhos. Aos 26 dias, as fossetas óticas, né, o primeiro as orelhas, né, começam, quer dizer, são visíveis. Nos lados da cabeça são visíveis os placóides do cristalino, especiamentos Ai, meu ectodérmicos que Deus, o indicam o Cury, futuro calma. Acho cristalino que o do corpo. debate é mais sobre autonomia e saúde pública do que início da vida. Amor, você perdeu essa parte, eu já falei sobre isso. Considerando que não é consenso acadêmico. Sim, mas a gente tá vendo sobre os 3 meses já. Porque eu falei que eu acho que dá pra botar até os 3 meses, daí a gente tá dando uma olhada sobre. Mas eu já falei sobre toda essa questão. É que você chegou tarde, você tava dormindo. É. Justo. Enfim, na quinta semana a cabeça aumenta um pouco e começa a surgir os rins permanentes. Na Sim. sexta semana, os embriões mostram movimentos espontâneos, né? Já não são mais Então, qualquer coisa de movimento, são espontâneos, meses, eu como acho. contrações do tronco e movimento. Até os 3 meses eu acho que é tranquilo, porque foi o que eu te falei. Eu acho que para você considerar toda essa questão do desenvolvimento, ele já tem que estar pronto para conseguir sobreviver do lado de fora, certo? Mas, Se ele está pronto mas três para ir, meses, mais 3 meses desculpa. ele não consegue sobreviver, nem com 6 direito. Exato. Então, por que 3 meses ainda? Não tô conseguindo entender se com 6 meses ele também não consegue. Porque 3 meses um início, é o começo do desenvolvimento, entendeu? Ele ainda não começou a se desenvolver suficiente para conseguir sobreviver do lado de fora. Por isso que eu acho que até os 3 meses é super justo o aborto, entende? E eu acho que isso é uma decisão de cada um. A legalização não vai fazer todo mundo irresponsável abortar. Tipo, transei e não quero filho, vou abortar. Não, sabe? Não acho que assim. Assim, se a pessoa quiser ter essa escolha, eu acho que é a escolha do indivíduo, sabe? Mas a legalização permite que as pessoas que não têm condições e que têm condições, mas que não se sentem preparadas, tipo a minha mãe, eu falo seriamente, eu preferia que ela tivesse me abortado, porque ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de instinto materno. Eu sofro muito, muito com isso, sabe? Eu trouxe muitos problemas para a vida dela, eu trouxe muito problema para a vida do meu pai, e eu sou sustentada pelos meus avós, sabe? Minha mãe não tem condição financeira boa. Então, assim, eu penso no seguinte: teria sido muito melhor para ela, aí para a vida dela. Ela hoje em dia até ela tipo se esforça muito para morar perto de onde eu moro, porque eu moro num dos bairros mais caros do Rio de Janeiro. E a minha mãe, ela é escrava do trabalho simplesmente para ficar perto de mim. Então, assim, eu acho que é extremamente justo as pessoas terem a liberdade de escolherem o que elas querem fazer com o corpo delas. Porque se a pessoa ela não tem uma estabilidade mental, financeira e tudo mais, como é que ela vai sustentar um filho, uma criança, entende? Então, assim, você é contra o aborto. Se legalizar o aborto, você é contra o aborto, não aborte. Entende? Não aborte. Pessoas que são contra o aborto não abortem. Mas Ai, acho essa frase é muito forte, porque se eu falar assim, que. se você é contra a pedofilia, não se relacione com pessoas crianças. Se você é contra o estupro, não estupre. Se você é contra o roubo, não roube. Não, mas Não aí faz sentido. você está trazendo pontos que são completamente diferentes.
Porque você, sendo contra o aborto, você tira a liberdade das pessoas de simplesmente fazerem algo com o corpo delas que elas não estão prontas para lidar. Não Entende? é o corpo dela. É o meu corpo. Não, o corpo do bebê não é o corpo da mãe. Um feto não é um bebê desenvolvido, Ana. Um feto não é um Tá, bebê. perdão eu usar bebê, é porque geralmente a gente usa, geralmente um ginecologista, um obstetra não vai tratar a cliente, o paciente como feto ou embrião, vai tratar como bebê. Então foi Não, errado gente. na minha parte. O feto é um corpo separado, tanto que tem DNA diferente. A mãe não tem mais do que um DNA, a menos que ela esteja com câncer. Mas um câncer e um bebê, e um feto e embrião são totalmente diferentes. O que eu quiser com o meu corpo. Se está sendo desenvolvido dentro do meu útero, da minha barriguinha, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com isso. Eu acho super justo as pessoas terem essa liberdade, entende? Agora, se a pessoa ela não concorda com tal prática, não pratique, entende? Mas eu acho super justo isso ser aberto para quem quiser cortar. Porque, assim, as clínicas clandestinas colocam em risco a minha vida, entende? Colocam a risco a minha vida. Eu vou perder o feto, que o bebê que vai ser gerado, né? Gerado não, desenvolvido, e eu vou perder a minha própria vida. E as pessoas que não têm condição financeira tentam abortar com cabide, sabe? A gente tem que levar todos esses pontos em consideração. Todos eles. Aham. Ver mulher com 5 crianças andando na rua, porque não foi instruída, porque não tem conhecimento. Eu acho que a base de tudo é no sistema escolar. Entende? Você tendo uma instrução ali sobre como as coisas acontecem, como você vai lidar com isso, porque essas crianças que estão com uma mulher vendendo bala na rua, qual o futuro que elas vão ter? A mãe não tem condição de colocar num colégio bom. Essa criança provavelmente nem casa deve ter, nem comida deve ter. Entende? O que essa criança vai ser? Pode se tornar até um bandido, entende? Falta de estudo, do sistema de saúde. Eu acho que todos esses pontos devem ser levados em consideração. E eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, sim, de caso querer adotar. Mas, assim, se você não concorda, tudo bem. Mas se um dia for legalizado e você é contra, não aborte. Agora, caso de estupro, Ai, meu Deus. a culpa não é da vítima. A culpa é do psicopata que estupra. Entende? Entendeu? Então, assim, a culpa nunca é da vítima. Enfim, então a questão é porque é o corpo da mãe, se tem um ser humano dentro dela, é porque é a propriedade dela. Então vamos colocar um presidente. É a propriedade dele, é o país. Hitler tinha a propriedade da Alemanha e ele falava: Eu não esse não é digno de ser indivíduo e matava. quero falar sobre isso. Stalin tinha essa propriedade na União Soviética. Ele falava, esse é traidor do socialismo, traidor da revolução. Ia lá e matava. Esse está atrapalhando o Ana, eu meu respondo lar, porque o a primeira meu. coisa que eu pontuei é que eu não iria envolver política, apenas falar sobre os pontos que você colocou no tema do debate, que seria feminismo e aborto. E eu poderia falar sobre por que eu sou contra a pena de morte. As únicas coisas que eu gostaria de pontuar. Eu já te falei que eu não tenho nenhuma posição política. Política, eu só estou relacionando com a questão de Mas, propriedade. Se o corpo mas da mulher é propriedade da mas mulher, numa ela também tem outras sociedade propriedades e tem de controle sobre essas líderes propriedades. que tem Então, nada a ver com o líderes meu que corpo. tinham propriedades tinham controle sobre essas propriedades. Não é porque eles faziam algo que era ruim, é que a gente tem que falar, é propriedade dele, então ele pode fazer o que quiser. Mas se eu Entendeu? não me Não, sinto são feliz, seres se eu não humanos, a me gente sinto tem, confortável e se eu não me deveria sinto defender pronta seres para ter humanos. um filho, o que eu vou ter? O que essa criança vai virar? Se eu desenvolver uma depressão, foda-se a mãe? Foda-se a mãe? Claro que não, mas como eu disse, né, não tem só o dado da Finlândia, tem um dado da Inglaterra que o suicídio, né, o pensamento suicida aumenta 200% e vários outros que aumenta o pensamento de suicídio e depressão Porque depois do aborto. eu, Então, falar, ai, depressão pós-parto, mas e a depressão pós-aborto? Cagou para isso? cara, Existe, existe. todos os pontos que você abordou
e o que as pessoas da rolagem estão falando sobre, é uma vida, é um bebê, é uma criança que está sendo desenvolvida, a vida da criança não importa, você é uma assassina. E a minha vida? A minha vida importa? A minha estabilidade e a minha saúde mental não importam? Não importa o tipo de mãe que eu vou ser? Não importa se eu largar a criança na rua e ela virar um marginal? Não importa isso? Não importa se a criança não vai ter estudo? Não importa? Não importa se a criança Claro não que tiver importa, mas é, pobreza e abandono não é justificativa para alguém virar criminoso. É muito pelo contrário, muitas pessoas que tiveram oportunidades viraram bandidos. Por exemplo, muitos políticos por aí que tiveram tantas oportunidades e viraram bandidos corruptos e roubam nosso dinheiro à Sim, beça. vamos lá. Se você, por exemplo, se eu não tenho condições financeiras alguma, eu não tive escolaridade, eu não tive nenhum tipo de acesso, não subam cure, ele tá cansado e ele tá com sono e eu vou ligar para ele daqui a pouco. Então não subam cure, que eu não quero ele cansado. Enfim, vamos supor, eu não tenho condição financeira nenhuma, eu não tive acesso a estudo, nem nada do tipo, não sei nada sobre doenças, não tive nenhuma instrução sexual, fui lá, fui estuprada por um possível pessoa que eu me relacionei, ou não necessariamente estuprada, mas tive uma relação sexual, o cara me largou e eu engravidei. Eu entrei em depressão, eu não tenho. Vou cansar, não. Não, Curi, você não vai subir, porque você não dá. Você não dá. Deixa eu que eu sou tranquila. Só quero falar sobre a falsa equivalência. Não, amor, fica embaixo. Fica embaixo, por favor. E aí, bem não. Fica embaixo. Eu também, você não é tranquilo. Você é terrível. O pessoal ama quando faz equivalência e é verdadeira, e o pessoal fala que é falsa só para Eu só diminuir falei o fato de ser verdadeira. que ele é terrível, não dá. Você não vai aguentar ele, não. É terrível, sim. Enfim. É, E aí, por exemplo, eu vou ter que lidar com a maternidade, que vai ser uma coisa que eu não vou ter estabilidade financeira nem mental para lidar. Eu vou estar em depressão, o que vai só piorar a questão da minha maternidade, tanto comigo mesma, tanto pro meu filho, sabe? E sei lá, ver essas mulheres na rua vendendo bala com as crianças. E o que acontece com essa criança? Que é, eu moro na rua, por exemplo, eu sou uma moradora de rua. O que acontece com essa criança se ela não frequentar a escola? Primeiro ela vai começar vendo balinha na rua, né? Criança que cresce na rua, com a mãe sendo uma moradora de rua. Primeiro ela vai começar vendo balinha. Depois o que pode acontecer com ela? Ela não vai para a escola, ela não tem acesso a um sistema de saúde decente. O que pode acontecer com essa criança? Muitas dessas crianças acabam indo para um caminho, né, de bandidagem. Acontece. Essa é a nossa realidade, né? E é triste. Mas a questão é, nós somos privilegiados. Nós somos extremamente privilegiados. Eu estar aqui falando com você por um telefone, extremamente privilegiada, tendo estabilidade financeira, extremamente privilegiada. Mas eu acho que assim, a gente tem que lembrar o seguinte: nós somos exceções. Uma maternidade não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Passar por uma gravidez não é uma coisa fácil. Você lidar com a maternidade sem ter dinheiro, sem ter cabeça, sem ter apoio, você sozinho. Isso não é para Uhum. qualquer um, entende? Isso não é para qualquer um. Mas tem que cuidar de um filho. Uma responsabilidade só sua. E você tá sozinho nessa. Você tem que lidar com a responsabilidade de ter que dar um futuro para esse indivíduo. Essa responsabilidade é sua. Se ele virar um marginal, se ele virar um drogado, a responsabilidade é sua. Entende? Então, assim, eu sou totalmente a favor do aborto. Totalmente a favor do aborto. Eu acho que isso deveria ser acho que, assim, isso não deveria nem ser discutido. Isso deveria ser livre para quem quiser fazer. Entende? Se você não quiser fazer, não faça. Se você não quer roubar, não roube. Entende?
É simples. É, exato. Se você não quiser ser estuprada, não estupre. Se você não quiser. Ah, mas a culpa não está É, na vítima, a culpa não está na vítima. enfim, eu quero falar agora um pouquinho que você falou 10 minutos correndo Se e a eu pessoa quero falar agora. cometeu um estupro, o problema é dela. O problema é ela. O problema é a pessoa. Se você Entende? diz, enfim, Ah, então é, pessoas normais têm vontade de estuprar? Óbvio que hã? não. Pessoas normais têm vontade de estuprar? Ah, que não, enfim. Exatamente. Vamos lá. É, aborto não é terapia, né? Então, uma pessoa que foi estuprada, o aborto não vai ser uma cura para depressão que ela vai ter, para o trauma que ela vai ter. A doutora Sandra McCorney, ela fez uma pesquisa e ela viu que Ana, o aborto. não importa o que a doutora disse. Se você fosse Ah, não estuprada. importa. Não Não, importa agora. Não importa pesquisas. não. Se Lógico que for importa. contra o seu argumento, não importa pesquisas. Não é contra o meu argumento. Eu tô falando o que é óbvio. Se você fosse estuprada, você ia gostar de carregar o resto da sua vida o fruto de um estupro? De ficar relembrando daquele momento. Eu carregaria e eu criaria. Eu não teria pica pra isso. Que bom que você tem. Eu não teria pica pra isso. Tá bom. Eu- Eu te deixei falar uns 9 minutos. Agora você pode me deixar falar? Tá. Obrigada. Enfim, ela disse que a mulher, primeiramente, precisa de apoio psicológico. Não é um aborto que vai fazer ela se sentir melhor. Muito pelo contrário. Ela fez uma pesquisa e mostrou que, sim, as mulheres têm a avulsa, né, a criança, mas muitas mulheres apresentaram compaixão durante a gravidez. Foi um processo de perceber que aquela criança não tem culpa, não carrega os crimes do pai, né? Pai biológico, infelizmente, tem que chamar ou genitor, enfim. Ele não carrega a culpa, ele não tem culpa, e a gente é o mínimo de se fazer a relação que uma criança não pode levar a pena de morte por um estuprador, né? O estuprador às vezes nem é preso, mas uma criança é condenada, o feto, o embrião humano é condenado à pena de morte. Então, sim, a mulher deve ter todo o apoio psicológico, financeiro que ela E o tiver Estado que dá? ter. Infelizmente, não, mas você acha que o Estado vai dar aborto? Se não dá isso, você acha que vai dar aborto? Faz muito mais sentido liberarem o aborto do que forem dar estabilidade financeira para cada mulher que foi estuprada. O aborto evita isso. Mas como eu disse, aborto não é terapia, então seria dois traumas, porque como eu disse, aborto dá depressão, aborto dá ansiedade e aborto dá traumas. E Aborto. além do trauma do estupro, a pessoa vai conviver com o trauma de um aborto. Porque aborto Mas não é a coisa mais simples do mundo, qual é a como fazem porcentagem parecer ser. de pessoas que ficam com depressão Oi? pós-aborto? Você tem alguma porcentagem? Porcentagem? Vamos lá. Um estudo com 408 mil mulheres na Inglaterra verificou que as mulheres que tinham histórico de aborto eram 225% mais propensas a cometer suicídio do que as mulheres que tiveram seus bebês. Outro. Mas, Essa daqui é da. Foi publicado na British Journal of Psychiatry. vai, fonte. Jornal Psiquiatra da Inglaterra. Né, Tá. constatou que os Inglaterra. transtornos de ansiedade, percentual de aumento de risco, 34%, depressão, 37%, abuso de álcool, 110%, abuso de maconha, 220%, comportamento suicida, 155%. Então, é Mas isso no fato. Brasil? Não, né, meu anjo? No Brasil não é legalizado para conseguir fazer essas coisas. Então a gente tem que se Então, basear mas aí você em tem que outros países. levantar a representatividade cultural desses outros países, né? Oi? Você tem que levar Representativo, a né? representatividade cultural desses países, né? Porque, Por quê? assim, o Brasil é um país meio subdesenvolvido. Tá, mas o que que tem a ver o desenvolvimento econômico com o depressão?
pós-aborto Tudo. ainda. Tudo. Tudo. E que Porque foi... tem a ver depressão em si, porque é questões econômicas. Se uma pessoa pobre tem mais tendência à depressão por conta de dinheiro, mas não de aborto. Aborto é aborto em qualquer lugar, aqui na China. Não tô falando necessariamente da depressão em geral. Eu estou falando das pessoas que cometem o aborto. Então, no Brasil, um país desenvolvido teria menos depressão do que um país desenvolvido? Não tô falando de depressão em geral, amor. Tô falando das pessoas Então, que... o aborto teria menos por ser desenvolvido? Não Lógico, faz sentido. eu tô Qual é o falando... sentido? Tá bom, moça, não faz sentido. Não, estou perguntando qual é o sentido. Foi o que eu te falei. Por exemplo, eu tenho uma amiga, Não falou nada. eu tenho mais de uma amiga, na real, que uma aqui do Rio, que ela... Posso falar com ela, More? Não, Curi, você é revoltado. Eu acordei já. Olha, se você quiser subir meu namorado, você pode subir. Mas eu não sei se você vai querer falar mais de uma pessoa comigo, não, porque ele vai falar pra caralho. Ah, não, tem muita paciência Ele, viciada, viu? ele estuda muito mais do que eu. Tô na paz. Você nunca tá na paz. Você nunca tá na paz, amor. Foi mal. Mas sobe ele, se você quiser. Pra complementar o assunto. Não, eu vou terminar de conversar com você e vou para a live, assim como eu falei. Mas assim, eu tô falando das pessoas que não têm condições financeiras boas. Porque assim, eu te dei até um exemplo, a minha mãe, entende? A minha mãe não teve nenhum acompanhamento psicológico. Minha mãe me teve, graças à minha avó, que conseguiu colocar ela numa clínica decente para poder me parir, porque minha mãe não tinha condição financeira boa, eu ia ser parida em casa, provavelmente. E, tipo assim, minha mãe não teve nenhum acompanhamento psicológico, entrou em depressão pós-parto e tentou cometer suicídio. Porque, enfim, meu pai largou ela e ela não tinha estabilidade financeira, não tinha estabilidade emocional nenhuma para lidar com a... Tanto é que eu nem falo com a minha mãe, sabe? E assim, eu sofro por causa disso. Eu sofro muito. Mas assim, o que eu falo em geral são dessas pessoas. Eu falo da depressão pós-parto dessas pessoas. E de ter que lidar com o filho e com a maternidade. Entende? Eu falo disso, eu não falo de dados estatísticos de pessoas que têm depressão em geral. Não. Eu falo dos Não, casos. esses dados não é depressão em geral, é depressão pós-aborto mesmo. Cara, mas assim, independentemente disso, eu acho que isso é uma decisão do indivíduo. E eu acho que as pessoas tinham que ter liberdade pra tomar essa decisão, sabe? Foi o que eu te falei, até os 3 meses eu acho super tranquilo. Eu acho super tranquilo pelo desenvolvimento do feto, pela estatura dele, porque ele não tá desenvolvido o suficiente pra conseguir sobreviver do lado de fora. Entende? Então pra mim não faz sentido. Mas Tá bom. assume o filho, entende? Só que eu não assumiria, eu abortaria com certeza. Então é isso. Ana, e a respeito do aborto paternal, isso você não fala nada, né? Eu tenho um post, é só ver no meu Instagram. Tomara que o TikTok não me bana por falar o nome do Instagram aqui. Abandonadas Eu também, né? tenho um post sobre abandono paternal. Eu sou filha de mãe solo. Tenho contato com meu pai, só que ele não fez parte da minha evolução, né? E eu falo sim, só que o assunto da live não é esse. Foi exatamente o que eu falei. A vida só começa depois que o bebê é parido. Enquanto ele estiver na minha barriguinha, é um fetinho. A não ser que ele já tenha um desenvolvimento completo, suficiente para conseguir sobreviver do lado de fora. Ai, ai. Mas enfim, você realmente não abortaria em nenhum caso? Nem estupro? Não. Porque você não tem coragem ou porque você acha que, sei lá, quero Porque eu saber. tenho compaixão. Ah, eu não tenho, não. Eu só tenho compaixão a mim mesma. Ah, é? Uhum. Porque eu acho que assim, a vida.
né? Vou falar agora de uma forma que eu tenho pensado até nisso esses dias, sabe? Ai, obrigada, Duz. Eu não tenho compaixão nenhuma. Eu vou falar uma coisa que eu tava pensando esses dias. Esses dias eu tava olhando o meu WhatsApp, assim, olhando as pessoas e pensando. E eu comecei a perceber que, tipo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Essa é a única certeza que a gente vai ter. E aí eu olhei todas as conversas e eu falei, cara, em algum momento, nenhuma dessas pessoas vai existir mais. Nenhuma dessas conversas vai existir mais. E nenhuma dessas pessoas que eu conheço, que eu converso, que eu compartilho, nem eu vou existir mais. E assim, tem pessoas que podem acreditar em vida pós-morte, em coisas assim, mas eu não acredito, eu sou ateia. E aí eu fiquei pensando no seguinte, cara, eu só tenho uma vida, sabe? Eu só tenho uma vida e eu vou fazer as coisas que forem boas pra mim. Sabe por quê? Porque não vale a pena a gente perder tempo com situações tão pequenas. E eu penso no seguinte, uma gravidez, por exemplo, seria não um fardo pra mim, mas seria uma coisa muito complicada, sabe? Eu dedicar o resto da minha vida, que eu só tenho essa a isso, não tendo estabilidade financeira nem mental. Daqui a uns 10 anos, 15 anos, talvez. Mas assim, hoje em dia não. Então, eu penso muito nisso, eu penso muito, assim, por mais que eu tenha meus problemas, eu penso na minha felicidade, sabe? E na minha questão de poder decidir fazer o que eu me sinto confortável com. Então, se um dia eu engravidasse, eu queria ter a oportunidade, né, e a liberdade de não querer assumir esse filho, sabe? Ok. Por tudo que eu levo em consideração na minha vida. Então, assim, Ah, posso é fazer isso. uma pergunta? Pode. Se em um relacionamento, não precisa discursar sobre, mas tipo, se em um relacionamento a mulher engravida, né? E os Hum, dois têm contato. A sim. mulher quer abortar, só que o homem quer criar criança. Você acha que a mulher tem o direito ou deve gerar para dar pro marido, ou namorado, ou companheiro? Quem vai gestar durante 9 meses é a mulher, né? Quem vai ter que passar por toda a questão da maternidade é a mulher. É ela que vai passar pelos enjoos, é ela que pode acabar tendo uma depressão pós-parto, é ela que vai ficar com o corpo todo modificado, sabe? Ela que vai ter várias alterações hormonais. Então, assim, todas as pessoas que eu me relacionei, que eu já conversei sobre isso, falaram assim, Carol, o corpo é seu. Se a gente decidir ter um filho em algum momento, é uma escolha sua, porque é o corpo seu, o corpo é seu, quem vai carregar é você, entende? Então, assim, eu não me relacionaria com uma pessoa dessa, eu tenho certeza. Mas, assim, se acontecesse, né, da pessoa querer, eu acho que isso é uma coisa extremamente conversada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa extremamente conversada. Porque se você tem um parceiro e vocês têm amor e carinho pelo outro, eu acho que isso é uma coisa muito conversada. Muito conversada, sabe? Eu acho que tudo se baseia nisso. E acho que a relacionaria levaria em consideração o meu bem-estar. Então, assim, se eu não me sentisse confortável para carregar um filho naquele momento, essa pessoa entenderia. Ok, então é isso. É isso. É, por fim, quero perguntar para você se você me autoriza a deixar a live salva no YouTube, porque agora eu tô deixando. Eu Não? não gosto de me expor, mas Ah, isso sim. Então. pode salvar. Se você quiser, eu coloco alguma coisa aqui na sua cara, assim, Tá, pode? pode? Então tá bom. É, enfim, vai estar no meu canal, é Ana Minato, quem quiser ver Tá. depois. Depois você me manda. Aham. Então é isso. Obrigada por participar, obrigada por conversar de Obrigada boas. por feito também. De- Desculpa se eu me alterei e te Não, ofendi em alguma parte, eu tentei não fazer isso. tá de Sim, estamos por aqui. Beijo, tchau, tchau. Então, gente, live sobre debate acabou.